Estamos recebendo no Consumidor RS o professor Bruno Eiseric, ele que é presidente do Sinep RS, Sindicato das Escolas Privadas. Bem-vindo, professor Bruno. Muito obrigado pelo convite, é um prazer poder estar contigo e falar de um assunto tão importante como é a educação. Verdade. Professor Bruno Eiseric, a polêmica, principalmente nas redes sociais, continua. Os pais estão divididos se levam os filhos para as escolas ou não. Em seguida a essa nossa gravação, essa nossa entrevista, professor, eu vou entrevistar uma colega jornalista de Novo Hamburgo, levou o filho para a escola segunda-feira, ficou 10 minutos lá, ligou, e a mãe dos caras só tinha ele de aluno na sala de aula. E ela muito preocupada com isso. Eu entrevistei semana passada o doutor João Eduardo Krauser, chefe da pediatria do Hospital Moinhos de Vento, que não tem nenhuma criança internada com Covid, né? Preciso que se diga isso. E ele me disse assim, Apel, as crianças precisam retornar à sala de aula. Criança em isolamento social tem perdas de toda sorte, mentais, físicas e emocionais. Eu lhe pergunto, professor Bruno Eiseric, nossas escolas privadas estão preparadas para o retorno às aulas? Apel, então, assim, as escolas estão mais do que preparadas, né? É importante que a gente possa colocar aqui para as famílias que estão nos vendo que nenhuma escola privada, nenhuma instituição de ensino superior privada no Rio Grande do Sul vai abrir suas portas se não tiver condições de receber os alunos. Então, isso é muito importante. Obviamente, nós respeitamos, nós sabemos que as famílias estão divididas, né? Eu não vou dizer que é 50%, porque varia conforme o local do estado, e ao mesmo tempo que tu contas essa história, eu preciso te contar um fato que aconteceu em Santa Cruz, que um diretor contou para mim, que ele foi procurado por um pai que mora na frente da escola, que a criança que era da educação infantil, ela perguntou para o pai assim, pai, a Covid acabou? E o pai disse, não, filho, ainda estamos com problema com a Covid. Mas eu estou olhando aqui pela janela e os meus coleguinhas da escola já voltaram. Eu posso voltar também? Então, eu diria que nós vamos ouvir histórias, mas eu acho que, acima de tudo, é importante que a gente fique atento ao que disse o médico. Eu acho que nós temos que ouvir sempre os especialistas. Claro. As perdas que as crianças vão ter desse não retorno são muito grandes. É muito importante, não só pela parte cognitiva, mas também pela parte de comportamento, pela parte que envolve o relacionamento com os outros colegas. E eu acho que é mais importante ainda quando a gente fala de alunos da pré-escola, educação infantil e o Fundamental 1. Obviamente, nós temos aqueles alunos que estão em fim de ciclo, no terceiro ano do ensino médio, claro, que vão encerrar um ciclo importante, estarem juntos, mas, acima de tudo, o que a gente tem que passar é tranquilidade para as famílias. Nenhuma escola privada, nenhuma instituição de ensino superior privada no Rio Grande do Sul vai abrir as suas portas se não tiver condições. Claro. E isso envolve duas questões importantes. A primeira delas é a questão de distanciamento, ou seja, menos alunos em sala de aula, intervalos escalonados, saídas escalonadas, entradas escalonadas. Por exemplo, os pais agora, eles não levam mais seus filhos até a porta da sala de aula, eles têm que deixar seus filhos na porta da escola, para nós termos menos gente circulando. Então, aí a gente fala de questões de distanciamento e questões sanitárias, que envolvem se mede a temperatura quando chega, passa no tapete sanitizante, passa o álcool gel. Então, uma série de medidas que as escolas se adequaram, e nós temos os protocolos muito severos, para que a gente possa garantir a segurança dos nossos alunos. Então, respeitamos sempre aquelas famílias que entendem que podem esperar mais um pouco, mas o que tem acontecido, eu acho que é importante a gente passar o que tem acontecido até em regiões, porque em Porto Alegre, nós tivemos recentemente a volta às aulas. Mas em Caxias, nós já estamos com 1 mês e meio de aula. E lá em Caxias, na primeira semana, voltaram 30% dos alunos. Na segunda semana, voltaram 50%. Na terceira semana, já eram 70%. E no decorrer, já na quarta semana, todos os alunos acabaram voltando. Por quê? Porque veem que existem condições, que é um lugar seguro. A escola tem que ser, e os pais precisam enxergar a escola como um local seguro, onde nós estamos, acima de tudo,
antes de ensinar, cuidando da saúde não só dos nossos alunos, mas dos nossos professores e dos nossos funcionários. A escola não vai abrir a porta se não for um local seguro para os nossos alunos. Eu tenho certeza, eu conheço o trabalho de vocês, não é, Bruno? Eu quero ressaltar, primeiro, o trabalho incrível que os nossos professores fizeram durante todo esse período, mas a importância da família. É importante que a família auxilie a escola nesse momento, porque, claro que é um ano atípico, mas aquele aluno que não se dedicou, que não cumpriu com as tarefas, que não fez o que tinha que fazer, ele vai ser reprovado. Então, é importante que o aluno entenda, isso foi uma coisa bastante importante que a pandemia nos trouxe, a questão da autonomia do aluno. Porque o aluno tem que ser o responsável. É claro que eu não posso cobrar isso de um aluno de educação infantil, mas eu posso cobrar isso já de um aluno do ensino fundamental, do ensino médio e, obviamente, do ensino superior. Então, eu diria que, claro que ninguém queria passar pelo que nós estamos passando, né? Mas eu diria que a pandemia trouxe uma coisa muito boa, que foi mostrar para o aluno a importância que tem, a autonomia que ele tem que ter e quanto é importante o comportamento do aluno, né? O quanto é importante ele ser o protagonista do conhecimento que ele vai adquirir. Professor Bruno Eiseric, presidente do SINEP-RS, Sindicato das Escolas Privadas. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, parabéns pelo trabalho de vocês, sindicato muito atuante, a assessoria de imprensa sempre nos manda release, a gente tem publicado no Consumidor RS, entendendo que vocês estão ao lado da nossa sociedade, ao lado da sociedade gaúcha. Parabéns, professor, muito obrigado pela participação conosco. Obrigado, Apio, parabéns pela cobertura que você está fazendo, pelo trabalho que tu faz, né? E, acima de tudo, a gente pensar, se cada um fizer a sua parte, nós vamos sair mais rápido e melhor dessa. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço. Nossa próxima convidada já está linkada conosco também. Ainda sobre esse tema da volta às aulas, estamos recebendo no Consumidor RS uma colega jornalista, Cristina Pacheco, que o filho foi para a escola em Novo Hamburgo e voltou para casa tristinho, menino, que era o único aluno em sala de aula. Bem-vindo, Cristina Pacheco. Tudo bom, Apio? Obrigada por me receber. Pois é, Cris, no teu post que você fez, no teu Facebook, o Dudu News, meu amigo, espalhou, eu olhei aquilo, mas fiquei horrorizado, porque eu tinha entrevistado, como disse o professor Bruno Eiseric, presidente do SINEP-RS, pouco tempo atrás, semana passada, o doutor João Eduardo Krauser, chefe da pediatria, do Hospital Moinhos de Vento, e ele me disse, Apio, criança não pode ficar em isolamento social, ela tem perdas físicas, mentais e emocionais. Criança tem que voltar para a sala de aula. Claro que com os cuidados, os protocolos, etc. Mas me conta, o professor Bruno queria saber o nome da escola do teu filho e o que aconteceu. Compartilhe esse teu sentimento conosco, Cris. Vamos lá, os meus filhos estudam no Colégio Marista Pio XII, aqui no Novo Hamburgo. O colégio questionou os pais sobre a volta e, ainda que a adesão não fosse alta, a escola resolveu que está disposta a recebê-los, a receber os alunos de uma forma escalonada, claro. Começando pelo ensino médio, educação infantil, a partir da semana que vem, ensino fundamental, anos finais, e depois, por último, os anos iniciais do fundamental. Então, assim, é todo um escalonamento, os alunos vão em grupos, mas mesmo assim a adesão foi super baixa, a escola está bem organizada, e o meu filho na segunda-feira, então, foi sozinho. A turma dele tem 40 alunos, ele foi o segundo grupo, no primeiro não tinha ido ninguém, e no grupo dele, então, já que pode 50% da capacidade, no grupo dele que poderiam ir 20, foi só ele. E no outro grupo que podiam ter ido outros 20, não foi ninguém. Então, me causou uma estranheza muito grande, assim, eu já esperava que a adesão fosse baixa, porque os pais vão se falando. Mas aí eu acabei desabafando ali no Facebook, porque eu fico imaginando que... Eu estou falando de adolescentes, tá? Não estou falando de crianças pequenas, porque não é a minha situação. Eu sei que as crianças pequenas também estão voltando à educação infantil, as escolas estão com as crianças todas de volta, com os cuidados que são possíveis, mas no meu caso eu estou falando de adolescentes e meu posicionamento foi de que a gente deve dar um voto de confiança para eles, eles merecem isso. Os adultos estão na rua, os adultos estão fazendo até campanha política, estão fazendo de tudo. E os adolescentes, eles já têm discernimento. Eu quero acreditar que eles têm discernimento e que eles conseguem se cuidar. E uma escola, as escolas estão com protocolos super desenhados de cuidados, de exigir máscara e de álcool gel, distanciamento entre as mesas. E aí eu fiquei muito chateada, muito triste, assim,
de perceber realmente que os pais não estão dando essa confiança. Eu entendo que grupo de risco não deve voltar, mas eu não posso acreditar que a grande maioria aqui, de 40 alunos, só um não seja grupo de risco, enfim. Então, eu fiz esse questionamento e me surpreendeu bastante a repercussão, inclusive. Pois é, eu, esses dias, estava falando numa live com o professor José Paulo da Rosa, ele que é diretor do Sesc-Senac, aqui no Rio Grande do Sul, e o Senac tem aulas à distância. O núcleo principal de docência do Senac no Brasil é aqui em Porto Alegre. Daqui que as aulas vão para o Brasil inteiro. Tem mais de 3.000 alunos por esse Brasil todo. E eu perguntei para ele como é que chama a atenção, como é que prende a atenção do aluno. Ele disse que isso é uma missão do professor. Porque eu tenho escutado de pais com filhos adolescentes como você, que eles estão ouvindo no tablet, no computador, o professor falando, e o jovenzinho está ali jogando joguinhos. Eles não conseguem ter a sua atenção despertada para a aula à distância, no EAD. Até porque nas escolas tradicionais os professores não foram treinados para isso. Talvez algumas tenham treinado, né? Então, é um negócio complicado. Quer dizer que o teu menino e a tua menina vão continuar com aula no computador agora? Não, eu vou te dizer assim, ó, semana que vem a minha filha entra no grupo que pode voltar, e ela vai voltar. Hoje os professores estavam pelo computador perguntando quem vai voltar, não vai. Eu acho que são umas 3 ou 4 crianças, ela vai voltar. Ah, que bom. E quando ele tiver a oportunidade no grupo dele de novo, ele vai voltar de novo, e eu acho que é um trabalho de formiguinha. Eu imagino que eles estão precisando muito. Eles não precisam se encostar, eles não precisam se abraçar, eles só precisam de convivência. Isso está fazendo muita falta para eles. Claro, claro. É uma questão de saúde mental, como disse o Dr. Krauser. Claro. A criança isolada é um negócio complicadíssimo. E eles, complicadíssimo. Adolescentes, eles precisam desse relacionamento, né? E é muito difícil eles conseguirem ter essa disciplina de prestar atenção da mesma forma quando eles estão pelo computador. O quarto é um ambiente que eles têm, tem a cama, tem o gato, tem enfim, as outras coisas do computador. E assim, a gente não está falando um curto período de tempo, eles estão assim há 7 meses. Então, até mesmo quem começou com empolgação, eu acho que essas alturas já está exausto. Então, eu escuto pais dizendo que esse ano não volta, deixa para o ano que vem. E eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que questionar e tem que refletir a respeito, porque nada vai mudar até fevereiro. Na minha opinião, e pelo que a gente vê, as coisas levam tempo. O vírus vai continuar aí e a gente tem que aprender a lidar com ele e a viver apesar dele. Então, eu não vejo diferença para quem não vai voltar agora, também não deveria voltar em fevereiro. Eu acho que ainda dá tempo sim, a gente tem todo novembro, todo dezembro, as aulas não vão terminar no começo de dezembro, eles vão avançar praticamente o mês inteiro. Então, a gente está falando de 2 meses que eles podem ainda aproveitar de uma vida um pouco mais normal, né? Com máscara, com álcool, mas um pouquinho mais normal. Concordo. Muito obrigado, Cris, pela tua participação conosco. Gostei muito, que bom que a gente tem gente que expressa a sua opinião com propriedade. Você, como jornalista, escreveu muito bem e a tua publicação foi motivo de reflexão. As pessoas têm que refletir a respeito dessa realidade. Nós não podemos agora viver fechados, enclausurados. Né? Porque essa situação de pânico que foi passada para a população foi lamentável isso. E tu sabe que me chamou atenção outro ponto também, que as pessoas comentaram bastante na postagem, que foi a questão de que eu fiz uma reflexão e propus assim, que as pessoas pensassem um pouco, e eu não apontei nenhum dedo, não fiz nenhum julgamento do que está certo, que está errado. O meu ponto de vista, a minha decisão é possibilitar que os meus filhos voltem, mas, enfim, eu respeito a opinião dos outros. E aí, eu acho que as pessoas acabaram se impressionando com isso, e aí me vem também um pensamento de que a gente se desacostumou a não apontar o dedo. Nas redes sociais é muito julgamento, muita polarização. No momento em que alguém traz uma ideia sem querer brigar e sem querer apontar o dedo, acho que também causou um pouco de estranhamento. É verdade. Cristina Pacheco, parabéns. Obrigada. Obrigada, Abel. Prazer te conhecer. Ter estado com você aqui no nosso programa do Consumidor RS. Um abraço bem carinhoso, Cris. Até mais. Tchau, tchau. Até. Esse assunto continua, né?
Pais não querem enviar filhos para as escolas, escolas preparadas. Vou chamar a atenção mais uma vez do que eu falei para os dois entrevistados, para o presidente Bruno Ezeric e para a jornalista Cristine Pacheco. Entrevistamos há pouco o doutor João Eduardo Krauser, chefe da pediatria do Hospital Moinhos de Vento. Ele foi claro em afirmar que crianças em isolamento social têm perdas físicas, mentais e emocionais. Gente, vamos criar coragem de mandar as criancinhas para a escola. É a dica do Consumidor RS.